No início da semana eu já havia salientado com vocês que o Vasco passará por uma reformulação muito em breve no seu elenco ainda nessa temporada de 2026, mas muito já visando um Vasco mais forte para a temporada de 2027. E o Vasco já sabe quais são as carências que tem no seu elenco, quais são as prioridades que o time precisa buscar, pelo menos para deixar o time mais equilibrado para o restante dessa temporada. Lembrando que o Vasco ainda está vivo na Copa do Brasil, de uma forma ou de outra, mesmo colocando sempre time reserva, o Vasco ainda tá vivo na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro o Vasco faz até o momento uma campanha ali de meio de tabela, mas tá tudo muito equilibrado no Brasileirão. Mas o que a gente sabe é que o Vasco ainda tem chance sim de disputar, brigar, sonhar por algum título nessa temporada. Mas para isso o Vasco precisa fazer esses ajustes que eu vou mostrar para vocês, que o Vasco já entendeu também e que o Vasco vai tentar buscar nessa janela de transferências ser preciso. É claro que não é fácil você fazer uma correção, você no meio do ano conseguir trazer jogadores às vezes que já vão te entregar um desempenho logo assim de cara. Não é fácil, mas o Vasco precisa fazer. Outros times do futebol brasileiro vão se fortalecer nessa janela do meio do ano. E é importante que o Vasco faça isso também. Só deixa o like, compartilha esse vídeo aí nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. Se tu gosta de análise com um pouco mais de profundidade, você tem que ser inscrito aqui no nosso canal, beleza? Vem comigo. Então, galera, eu tô aqui com a estrutura de um time titular do Vasco, podemos dizer. Como Renato Gaúcho tem montado esse time do Vasco ultimamente, a estrutura da equipe e tudo mais, e imaginando que o Vasco continuará com o Renato Gaúcho como técnico, eu trouxe aqui quais são as posições mais carentes para o Vasco contratar nessa janela de transferências, qual o perfil de jogador também que o Vasco precisa para cada uma dessas posições. E lembrando que isso aqui não é algo somente que eu tô falando. O Vasco já entendeu com a sua equipe de inteligência, de scout, as pessoas que trabalham dentro do clube, a própria comissão técnica, que o Vasco precisa contratar e reforçar urgentemente para essas posições, para ter esse elenco mais competitivo. Ao começar pelo gol, ontem ficou claro no jogo contra o Olímpia que o Vasco não confia no Daniel Fuzato para ser o goleiro reserva. Tanto que um dos poucos jogadores que viajaram no time considerado titular foi o Léo Jardim. Então o Vasco não tem um goleiro confiável para disputar vaga com o Léo Jardim, para revezar com ele. Então o Vasco vai em busca de mais um goleiro que seja confiável e talvez mais completo do que o Léo Jardim. O Léo Jardim é um goleiro horroroso? Tá longe de ser. É um goleiro nota 7, 8. Mas o Léo Jardim peca em alguns indicadores de desempenho que o Vasco entende também que precisa melhorar. Então o Vasco vai em busca de um goleiro, isso é certeza. Ou nessa janela do meio do ano agora, se pintar possibilidade, obviamente, ou na janela do final do ano, início do próximo ano, da próxima temporada, que aí sim é a janela que você tem mais liberdade para contratar, para você manejar o seu elenco. E aí até a gente imaginando um Vasco já nas mãos da família Lamáquia, como SAF. E aí pode ser uma realidade um pouco melhor financeiramente. Na lateral direito, o Vasco tem o Puma, lateral de seleção do Uruguai, deve jogar a Copa do Mundo. O Puma é um lateral nota 6. Em alguns jogos nota 7, nota 8. É um jogador que defende mal, que ataca bem, mas tem jogos que o Puma consegue ser um bom jogador, a gente pode falar. O Vasco tem o Paulo Henrique, é um cara que tem potencial, a gente sabe. Então assim, lateral direito o Vasco não vai buscar corrigir agora. Ao menos que pinte uma grande oportunidade ou que algum desses jogadores saiam. Não, o Vasco não vai ter eles como prioridade. Agora, a grande prioridade é a zaga. O Vasco vai ao mercado de transferências, já está inclusive buscando, negociando, sondando alguns nomes para ser esse zagueiro titular pelo lado direito. A ideia é que seja um zagueiro de boa estatura, boa em posição física, não necessariamente um jogador mais velho, mais experiente, mas pode ser que sim também. Mas a ideia do Vasco é contratar um zagueiro pelo lado direito que chegue para ser titular. Não conseguiu com Cuesta, não conseguiu com Saldívia. Tentativas frustradas até o momento. Então o Vasco vai em busca de ser certeiro nessa janela e contratar um jogador que chegue para resolver esse problema da zaga pelo lado direito, que é talvez a grande prioridade do Vasco nessa janela. Um zagueiro de imposição física e no jogo aéreo. Aquele cara que corta a maioria das bolas nos duelos aéreos. Aquele zagueiro que se impõe de fato dentro da área, que o Vasco não tem. Mas obviamente um cara que também saiba construir por baixo, que tenha qualidade técnica. O Vasco não vai em busca somente de um rebatedor. O Vasco vai em busca de um zagueiro que seja completo. Essa é a ideia quando você vai ao mercado buscar uma contratação. E aí alguns jogadores podem deixar o clube. Zagueiro pelo lado esquerdo, o Vasco vai comprar o Robert Renan.
mas precisa de um zagueiro reserva para o lugar do Lucas Freitas, cara. O Lucas Freitas já teve oportunidade e já mostrou que não é um zagueiro para nível de Vasco. Mas é bem provável que nessa janela o Vasco não faça essa contratação, e sim na próxima janela. Porque a prioridade é um zagueiro pelo lado direito, para formar essa dupla de zaga com o Robert Renan, para passar mais segurança no sistema defensivo. Na lateral esquerda, o Vasco não vai contratar por agora. Já acertou com o Paulinho, que vai chegar agora no meio do ano, vindo da América Mineiro, menino jovem promissor. Tem o Piton e tem o Cuiabano. Então o Vasco não vai ao mercado buscar a contratação de um lateral esquerdo. Agora falando sobre volante, é uma prioridade do Vasco. A segunda grande prioridade do Vasco é contratar 2 volantes. Um primeiro volante, que tem a nível de titular, que chega ali para brigar posição com Barros e até, quem sabe, abrir espaço para uma saída do Hugo Moura. Então o Vasco tá buscando a contratação desse primeiro homem de meio de campo, um cara que chegue de fato para ocupar essa lacuna e ser titular. Outra contratação que o Vasco está buscando. O Vasco tem o Thiago Mendes, que hoje é o segundo volante da equipe. Chega na área, tá marcando gol, jogando muito bem. Um dos melhores volantes do futebol brasileiro nessa temporada, o Thiago Mendes. Eu acho que isso é indiscutível. Mas o Vasco busca outro jogador para essa posição, para poder revezar com o Thiago Mendes e para entrar nessa rotatividade que o Vasco faz. Jogo X, um pode jogar, no outro jogo o outro descansa e joga. Mas para que isso aconteça com qualidade, você não perca nível, tu precisa contratar um jogador de qualidade. Então o Vasco está em busca desse segundo volante que pisa na área, esse segundo volante box to box. O Vasco já busca essa contratação desde o início da temporada, não conseguiu, vai buscar novamente. Então é uma das grandes prioridades do Vasco desse volante de infiltração. Então pode ser que nessa janela de transferências cheguem pelo menos 2 volantes no Vasco, além de um zagueiro. Essa é a ideia. E aí o Vasco ainda precisa contratar pelo menos mais um extremo para disputar posição aqui pelo lado esquerdo, para ser uma alternativa ao Andrés Gomes. O Nuno Moreira não está conseguindo ser, essa é a verdade. E tem toda a questão se o Andrés Gomes vai ou não permanecer no Vasco, porque se ele for para a Copa do Mundo, vai ter muito assédio de outras equipes em cima do Andrés Gomes se ele tiver boas atuações. Então o Vasco vai ao mercado em busca desse extremo rápido também de 1 contra 1. Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Principalmente pelo lado direito, porque Adson e Marino não conseguem se firmar. O Adson dá bons sinais, dá boas respostas, mas você não pode confiar totalmente pelo histórico de lesões. O Marino melhorou seu desempenho nas últimas rodadas, é bem verdade, mas o Vasco busca um jogador que seja mais parecido com aquela característica do Rayão, um cara de força pelo lado do campo. Nem o Adson nem o Marino são esse cara até o momento. Então o Vasco vai em busca desses extremos. Outra posição prioritária para o Vasco, um reserva para o Rojas. Reserva ou até titular, alguém que chegue para revezar, brigar por posição. Hoje saiu o Rojas do time do Vasco, quem é no meio de campo que para a bola, que em um momento de pressão segura o jogo, que dita o ritmo, não tem. Então o Vasco está em busca. Então o Vasco está em busca também desse jogador, desse meio campista, que possa fazer essa função de um camisa 10, caso o Rojas não possa jogar. E aí, para finalizar, o Vasco contratou para centroavante o Brenner, o Spinelli, tem o David que faz também essas vezes de centroavante, mas nenhum deles passa essa confiança. Não é uma grande prioridade, até onde eu sei no momento, mas para mim, se eu fosse dirigente do Vasco, seria uma grande prioridade buscar um camisa 9 que chegasse para jogar. Aquele camisa 9 que chega e que não tem discussão, aquele cara que vai fazer gols. Mas o Vasco sempre teve essa ideia de não ter somente aquele camisa 9 fixo dentro da área paradão, mas um camisa 9 de mobilidade também, mas que saiba fazer gols. Então o Vasco tem essas lacunas que eu mostrei para vocês agora, vai passar por essa reformulação, alguns jogadores vão deixar o clube nesse meio do ano ainda, outros jogadores vão deixar o clube somente no final do ano, mas uma reformulação grande está à vista nesse elenco do Vasco. Muitas caras que você está acostumado a ver durante anos vão sair do Vasco. Você não vai ter que mais olhar para a cara de alguns jogadores que você com certeza não suporta mais. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Sugiram nomes aí embaixo, comentem nomes que vocês acham que poderiam se encaixar no Vasco. Vou estar lendo aqui os comentários de vocês. Beleza? Fica nessa, abração do Francesco, é nóis, fui.